possível apagar o Sol? Por exemplo, o que aconteceria se despejássemos todos os oceanos da Terra sobre ele? Ou até mais água do que isso? Bem, vamos descobrir. O universo é um lugar cheio de mistérios. Desde os tempos antigos, os cientistas têm discutido como o espaço funciona. Mas nenhum de nós jamais duvidou da existência de uma coisa: o Sol. O centro do nosso sistema solar. Ele é grande, brilhante e imortal? Na realidade, não. O Sol é apenas uma estrela comum. Ele consiste em 75% de hidrogênio, um pouco de hélio e uma pitada de outros elementos pesados. A gravidade mantém tudo junto. Mas em cerca de 5 bilhões de anos, o ciclo de vida do Sol chegará ao fim. O hidrogênio dentro dele vai acabar. Nossa estrela começará a crescer gradualmente. E você nem imagina quão enorme ela ficará. Então, ela começará a engolir todos os planetas próximos. É quando nos arrependeremos de estar tão perto dela. Depois de engolir a todos nós, a estrela permanecerá uma gigante vermelha por mais 1 bilhão de anos. Então, mais cedo ou mais tarde, começará a encolher e desaparecer, transformando-se em uma anã branca. No final, nada restará a não ser uma nebulosa planetária brilhante e colorida. Mas não se assuste. Neste momento, o Sol está no meio do seu ciclo de vida. Ele nasceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. E lhe resta mais ou menos a mesma quantidade de tempo ainda. Felizmente, nascemos no melhor e mais estável período da estrela. Em outras palavras, não há razão para se preocupar. Opa, então vamos encontrar uma. Que tal acelerar o ciclo de vida do Sol com a ajuda da água? Vamos tentar coletar toda a água da Terra e despejá-la no Sol. Primeiro, vamos precisar de um balde. Não, este não. Vamos precisar de um balde muito, muito grande. Aquele que pode conter cerca de 1,360 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Isso será igual em tamanho à distância de Washington até Chicago. Ou, se pudermos encontrar apenas baldes comuns, deve haver cerca de 70 quintilhões deles aqui. É um número com 18 zeros. Ok, imagine que magicamente conseguimos tantos baldes. É hora de apagar o Sol. Molharemos a estrela com toda essa água e... nada? Sério? Olha só para isso. O Sol provavelmente ficou com pena de nós e produziu uma pequena explosão solar. Acontece que toda a água da Terra é, na verdade, apenas uma gotinha perto do Sol. As pessoas muitas vezes subestimam quão maior o Sol realmente é em relação ao nosso planeta. Na realidade, cabem mais de 1.300.000 terras nele. Então é isso. O Sol não vai se apagar e nem vai esfriar. Nem vai notar que fizemos algo. Mas não vamos desistir. A gente quer mesmo que o Sol apague por algum motivo. O que acontece se derramarmos apenas o suficiente de água sobre ele? E quanto é esse suficiente? Lembra dos nossos quintilhões de baldes? Bem, na verdade, precisamos de cerca de 370 octilhões deles. Esse é um número com 27 zeros. É difícil até de imaginar. Então, digamos que é muita água. Agora vamos derramar tudo no Sol de novo. Uau, olha só esse vapor! Mas o Sol não se apagou novamente. Pelo contrário, ele disse obrigado e de repente ficou muito maior e mais brilhante. O que está acontecendo? Acho que já deu para perceber que o Sol não é uma fogueira. Dentro das fogueiras e das chamas de velas, há combustão química. Quando despejamos água no fogo, a água absorve o calor da chama e o resfria a tal ponto que ele não consegue mais manter a reação de queima. A água também bloqueia o acesso do fogo ao oxigênio. Ela basicamente interrompe o processo químico. Mas a queima do Sol não consiste na mesma reação. Mesmo que digamos que ele queima, isso não é totalmente verdade. O que acontece lá é algo chamado fusão nuclear, uma das reações mais violentas e malucas do universo. Existem muitas camadas de hidrogênio entrando profundamente no Sol. Se você pegar 4 átomos de hidrogênio e juntá-los, ficará com um átomo de hélio. Quando falamos do Sol, o processo é um pouco mais complicado. Quando a nossa estrela tenta realizar essa fusão, os prótons positivos se repelem. É preciso muita força e energia para espremê-los de alguma forma. Felizmente, existe uma força mágica no espaço. É a gravidade. O Sol ocupa 99,8% de toda a massa do sistema solar. Bem pesado, né?
E toda essa massa é que mantém o Sol unido com a ajuda de uma força gravitacional incrível. Então, a gravidade pega 4 trilhões desses pequenos átomos de hidrogênio e os junta a cada segundo de cada dia. Quando eles colidem, liberam energia. Então, ao contrário do fogo, o Sol não precisa de oxigênio para viver. Ele precisa de hidrogênio. E todos nós sabemos a fórmula da água, H2O. Ela é composta de hidrogênio e oxigênio. A água é literalmente combustível para o Sol. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Ainda tem mais. A massa extra adicionada pela água tornará o Sol mais pesado. Agora, a gravidade diz: obrigada pela ajuda. Então, ele começa a colidir os prótons uns com os outros ainda mais rápido. E graças a isso, a síntese se acelera. Ótimo! Deixamos o Sol incrivelmente forte e agora ele nos engoliu, a nós e a outros planetas próximos. E se continuarmos adicionando água, o Sol mais cedo ou mais tarde entrará em colapso sobre si mesmo. Ele explodirá suas camadas externas e se tornará um buraco negro. Incrível! Agora ele vai puxar para dentro absolutamente tudo ao seu redor. Que ótimo, hein? Mas vamos dar uns passos atrás, porque claramente nosso experimento com água foi um erro. Uma pequena explosão solar soa muito melhor. Ok, estamos de volta ao nosso Sol, calmo de sempre. Mas parece que esquecemos algo. Como está a nossa Terra agora sem água? Bem, aparentemente a água era super importante para a vida na Terra. Quem diria? Agora, há uma enorme quantidade de peixes imóveis e de outras criaturas marinhas espalhadas por onde os oceanos estavam. Pobrezinhos! Quanto às criaturas do fundo do mar, elas simplesmente não resistiram a uma mudança tão brusca de pressão. Algas e corais também secaram. Espera um minuto. As algas não eram responsáveis pela produção de 50% a 80% do oxigênio do mundo? Ops, é hora de colocar máscaras de oxigênio. E como estão as coisas em terra firme? Quer dizer, agora tudo é só terra mesmo. Mas você entendeu. Uau, esse lugar tá pegando fogo. E eu quero dizer literalmente. Se não há oceanos, então não há nuvens nem chuva. Agora há incêndios florestais por todos os lugares. Os pobres animais têm que escapar e deixar suas casas. E não tem como encontrar um novo lar, pois todas as plantas, é claro, vão secar rapidamente. Não haverá nenhum lugar para viver no planeta. A Terra parece um deserto gigante. Mas as pessoas vivem em desertos há milhares de anos, certo? Talvez elas saberão o que fazer. Será? Acho que não. Afinal, as pessoas no deserto também precisam ingerir líquidos. Há caos em todos os lugares e os sobreviventes lutam pelas últimas gotas de água, se houver algum sobrevivente. Na verdade, não importa o quanto eles lutem por recursos, seu destino está fadado. O oceano absorve uma enorme quantidade de gás carbônico e de calor vindos do Sol. Ele também distribui esse calor por todo o planeta, tornando-o agradável. Mas sem oceano, as temperaturas vão saltar rapidamente para 121 graus Celsius ou mais. Mesmo que a gente ignore as altas temperaturas, lá vem outro problema. Agora, não temos nuvens. E elas nos ajudavam também, não deixando passar a radiação solar. Portanto, também estamos sob o impacto direto dos raios solares. Nossa última esperança são os icebergs. Como tudo está terrivelmente quente, eles derreteram. E talvez eles sejam a última esperança para a humanidade. Mas aquela explosão solar legal definitivamente valeu a pena. Você sabia que o nosso Sol é, na verdade, verde? Ok, estou brincando. Na realidade, ele é de todas as cores que você possa imaginar ao mesmo tempo. Espere, o quê? Sei que parece uma piada, mas estou falando sério. Não dá para perceber? De fato, nosso Sol contém absolutamente todas as ondas do espectro de luz. Ele é simultaneamente vermelho, azul, verde e amarelo. Você escolhe. De onde você acha que vem o arco-íris? Quando a luz do Sol é refletida pelas gotículas de água no ar, ela se divide em várias ondas coloridas que podemos ver individualmente. E quando elas estão todas juntas, vemos um raio de luz branca. Nossos olhos não conseguem perceber o conceito de todas as cores ao mesmo tempo, portanto, a combinação delas parece branca para nós. Espere, você pode dizer, por que branco? O Sol não é amarelo? Sim, ele também é amarelo, mas por favor não fique olhando para o Sol só para ter certeza. Ele parece branco quando o vemos da Estação Espacial Internacional.
Essa é a cor real do Sol, como nossos olhos a percebem. O Sol adquire uma tonalidade amarela quando seus raios são dispersos na atmosfera da Terra. Nossa atmosfera não permite que os raios azuis do espectro passem facilmente. Mas e os vermelhos? Claro, por que não? Por sinal, é por isso que o céu parece azul para nós. A atmosfera espalha a cor azul por toda a parte. Durante o nascer e o pôr do sol, as ondas azuis curtas são refletidas, mas as vermelhas longas nos alcançam perfeitamente. É por isso que vemos o pôr do sol como rosa, laranja ou vermelho. Mas o que aconteceria se o sol tivesse uma cor diferente? Para responder a essa pergunta, vamos repetir rapidamente o que aprendemos. Primeiro, o Sol tem todo o espectro de cores em seu interior. Segundo, nossa atmosfera é do tipo raios azuis? Não, raios vermelhos a qualquer momento. Portanto, você provavelmente já adivinhou o que aconteceria se o Sol fosse, digamos, vermelho. O mundo inteiro ficaria parecido com o que acontece durante o pôr do Sol. Nada mal, né? Não precisaríamos nem esperar o anoitecer para admirar o céu escarlate. Água laranja e uma lua vermelha brilhante. Sim, seria mais escuro do que estamos acostumados, mas ainda assim nada mal. Por sinal, um dia o Sol realmente ficará vermelho. Quando sua vida chegar ao fim, ele se expandirá e gradualmente se transformará em uma gigante vermelha antes de finalmente se extinguir. Mas, isso não será muito divertido para nós, então vamos torcer para não estarmos por perto para ver esse momento. Eu sei que eu não estarei. Tenho uma festa para ir. Ok, e se o Sol fosse verde? Bom, a verdade é que o Sol é verde. Aqui está o seu diálogo. Espere, está brincando comigo? Você não acabou de dizer que ele é branco? Por sinal, muito bem em perguntar isso. Não exatamente, amigo. O Sol apenas parece branco, mas tecnicamente ele tem uma temperatura de cerca de 5.500 graus Celsius, e o comprimento de onda máximo do espectro do Sol corresponde à tonalidade verde azulada. Mas para ter certeza de que o Sol é verde, precisamos abafar o restante do espectro visível. Assim, nossa atmosfera deixará passar uma cor verde pura. E o que acontecerá então? Bom, tudo será verde, e tudo também se tornará um pouco mais escuro. Convenhamos, não é fácil ser verde. Muito bem, vamos em frente. Agora vamos pintar o Sol de azul. Estrelas azuis de fato existem. Elas são chamadas de gigantes azuis. Felizmente, nosso Sol não é uma delas. Por que felizmente? Bom, porque se ela fosse uma gigante azul, seria uma estrela jovem, bonita, inimaginavelmente grande e muito, muito quente. Veja, nossa lógica vermelho é quente, azul é frio não se aplica às estrelas. As estrelas mais quentes são brancas e azuis, e as mais frias são amarelas e vermelhas. Sim, o nosso Sol é realmente muito frio, comparado a outras estrelas. Agora pegue a temperatura média de sua cidade e multiplique-a por centenas de milhares. Sim, estamos lutando contra o aquecimento global aqui, mas e as queimadas globais? Não, obrigado, gigantes azuis. De qualquer forma, vamos imaginar que o Sol ficasse azul. Como veríamos o mundo? Surpreendentemente, nada mudaria. Lembra que eu disse que a atmosfera dispersa a luz azul? É por isso que, nesse caso, tudo permaneceria quase o mesmo. Talvez o céu ficasse mais azul, mas não veríamos muita diferença. E, finalmente, a opção mais sombria, trocadilho intencional. E se o nosso Sol ficasse preto? Faça um estoque de lâmpadas e velas, porque não haverá mais luz. As pessoas usam eletricidade em todo o mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também não podemos mais ver a Lua, afinal, só podemos observá-la hoje em dia porque os raios do Sol são refletidos nela. Agora, a única coisa que ainda temos para iluminar nossas noites são as estrelas. Mas elas não nos ajudam muito. Ainda bem que esse cenário é totalmente irreal e não existem estrelas negras, certo? Bom, sim, não existem estrelas negras. Ainda assim, o nosso Sol acabará se tornando completamente negro um dia. E não estou me referindo a um buraco negro, estou falando de anãs negras. Você provavelmente já ouviu falar de anãs brancas, talvez até de 7 anãs. Quando uma estrela como o nosso Sol está prestes a terminar sua vida, ela se expande e se transforma em uma gigante vermelha. E então, perdendo gradualmente suas camadas superiores, ela se transforma em anãs brancas. Como elas não produzem mais combustível, esfriam lentamente. Tudo o que resta é um pequeno núcleo, vivendo sua vida e brilhando intensamente. E quando a estrela esfria completamente, certo, ela se transforma em uma anã negra. Mas você provavelmente nunca ouviu falar delas. Por quê? Porque, surpresa, elas não existem. E não, eu não estava mentindo.
O fato é que uma estrela precisa de cerca de 1 quatrilhão de anos para se transformar em uma anã negra. E o nosso universo ainda é um bebê, tem apenas cerca de 14 bilhões de anos. Portanto, nenhuma estrela chegou a esse estágio ainda. Mesmo a mais antiga delas ainda emite um pouco de luz, é por isso que as estrelas negras são apenas uma teoria. E é improvável que algum dia vejamos uma estrela assim. Mas lembre-se do famoso ditado: as estrelas que vemos à noite já são fantasmas porque sua luz chegou até nós somente agora. Isso é um mito. Todas elas ainda estão vivas. Isso é um mito. Por que eu estou lhe contando tudo isso? Vamos imaginar que o nosso Sol se transformasse em uma anã negra. Todo o sistema solar ficaria imediatamente mergulhado na escuridão absoluta. Também seria terrivelmente frio. A Lua sairia de sua órbita e se chocaria com a Terra. Espere, não. Vamos ignorar esse momento e supor que ainda estamos vivos. Felizmente não congelaríamos instantaneamente, como você poderia pensar. O núcleo da Terra tem sua própria temperatura, mais de 5.000 graus Celsius. Mas as temperaturas na superfície do planeta ainda assim cairiam imediatamente para 0 grau. O núcleo esfriaria gradualmente. A cada 2 meses, sua temperatura cairia 2 vezes. Em apenas 2 meses, a temperatura da superfície da Terra seria de 123 graus negativos. E em 1 ano chegaria a 270 graus negativos. A maioria das plantas desapareceria rapidamente, não por causa do frio, mas por causa da falta de fotossíntese. Outras viveriam um pouco mais graças ao oxigênio que ainda restaria na atmosfera. E, curiosamente, as árvores sobreviveriam por muito tempo. Elas têm um metabolismo lento e obtêm açúcar do solo. A camada superior dos oceanos congelaria muito rapidamente. Felizmente, essa espessa crosta de gelo isolaria as águas profundas, de modo que o oceano inteiro não congelaria por algum tempo. As criaturas marinhas estariam se saindo muito bem. Elas já existiam muito antes de nós e já estão acostumadas a mudanças loucas de temperatura, a falta de oxigênio e de alimentos, a pressões enormes e a outras alegrias da vida no fundo do mar. E quanto a nós, humanos? Em primeiro lugar, começaríamos a ficar doentes. Sem a vitamina D, as pessoas enfrentariam um grande número de problemas de saúde diferentes. Além disso, nosso corpo precisa da luz solar para produzir melatonina. Essa melatonina nos ajuda a entender quando devemos ir para a cama e acordar. Se as pessoas não tivessem esse hormônio, seus corpos ficariam muito confusos e não entenderiam se precisavam dormir ou não. Isso significaria insônia para muitas pessoas, mas ainda assim conseguiríamos sobreviver. Teríamos 2 opções: construir submarinos gigantes e descer até as profundezas do oceano, mais perto do núcleo da Terra, ou permanecer na superfície, vivendo nossas vidas em algum local onde tivéssemos fontes de energia geotérmica. Na Islândia, por exemplo. Também poderíamos nos estabelecer perto de vulcões. O calor deles seria suficiente para nos aquecer por um longo tempo. Nossa visão se adaptaria à escuridão, mas em algum momento ela atingiria seu limite máximo. Portanto, precisaríamos nos acostumar a viver na escuridão total. Mas quem sabe, talvez nos adaptássemos a essa vida também. Qual opção você prefere? Viver no fundo do oceano em um submarino ou na superfície perto de vulcões? Pronto para testar seus conhecimentos? Claro que sim! Você receberá 1 ponto para cada resposta correta. Então, bora lá! O Sol é amarelo. Você acha que isso é um mito? Peça a alguém para desenhar uma imagem do Sol e é provável que a pessoa fará um círculo amarelo ou laranja no céu. Surpresa! Na verdade, o Sol não é amarelo. Se você o vir em algum lugar fora da atmosfera da Terra, ele será branco. Por quê? Segundo a NASA, a temperatura do Sol é a razão pela qual ele é branco. A cor do Sol consiste em todas as cores misturadas, por isso parece branco aos nossos olhos. Então, por que você acha que o vemos como amarelo ou laranja aqui da Terra? Os comprimentos de onda coloridos, que são amarelos e laranjas, são mais longos e os únicos que chegam aos nossos olhos. As outras cores de comprimento curto de onda se espalham na atmosfera e o céu parece azul durante o dia pelo mesmo motivo. Os meteoritos são quentes como fogo quando caem na Terra. O que você acha? Mito ou fato? Quando as pessoas veem uma bola de fogo ao redor do meteorito, acham que ele está super quente. Isso é um mito. Os meteoritos não caem imediatamente na Terra. A maioria deles está no espaço há bilhões de anos e lá o ambiente é frio. Apenas alguns graus acima do zero absoluto. Mas os meteoritos não caem na Terra em chamas? Por quê? A bola de fogo é na verdade o ar na frente do meteorito. Ele é comprimido pela enorme velocidade dele. Aí, a parte externa pega fogo.
Mas essa camada se apaga no impacto ao pousar na Terra. Como você pode imaginar, quando eles pousam, os meteoritos são no máximo mornos e não quentes como lava. Um lado da Lua fica permanentemente no escuro. Você acha que isso é um mito ou um fato? É um mito. Ah, fala sério! Primeiro o Sol e agora a Lua? Tô vivendo uma mentira? Então, as pessoas olham para o céu e veem apenas o lado brilhante da Lua. A realidade é que o Sol brilha igualmente em todos os lados da Lua enquanto gira e orbita a Terra. Metade da Lua está na sombra e metade recebe a luz do Sol, parecido com o que acontece com a Terra. Então não é verdade. Semelhante à Terra, a Lua não tem um lado escuro permanente. A lógica é simples. A Lua orbita a Terra, mas também gira em seu próprio eixo. Se pensamos sobre isso, percebemos que estamos sempre olhando para o mesmo lado da Lua. Os buracos negros absorvem tudo o que aparece pelo caminho. O que é? Mito ou fato? Os buracos negros não têm massa infinita e força gravitacional. Mas, ainda assim, ninguém sabe ao certo o que acontece com as coisas puxadas para dentro deles, embora os especialistas saibam que eles não têm supergravidade. Vamos imaginar isso. Se houvesse um buraco negro tão grande quanto o Sol, ele não engoliria imediatamente todo o planeta. Imagine buracos negros como aspiradores de pó. Cada um atrai uma nuvem de poeira perto do seu alcance, mas outras partículas de poeira permanecem onde estão. Portanto, mesmo que houvesse um buraco negro substituindo o Sol, todos os planetas continuariam a orbitar da mesma forma. Eles não iriam para o buraco negro. Se uma estrela ou outra coisa entrasse no alcance dele, só então sua gravidade afetaria a estrela. Quando você liga para alguém, o sinal é refletido por um satélite. Isso é um mito ou um fato? É um mito. Ou melhor, uma lenda urbana ou equívoco, como preferir. Quer dizer, existem alguns telefones via satélite, mas nós, pessoas comuns, não os usamos todos os dias. Seu celular funciona de uma maneira bem diferente. Quando você liga para alguém, a torre mais próxima conecta você a outra pessoa online. É por isso que existem conexões de torre, enormes redes de conexões de torre para torre e cabos ocultos. A Lua não tem gravidade. Alguma suposição? Mito ou fato? Isso é uma lenda urbana. Pergunte a qualquer astronauta que você conhece. Se você não conhece nenhum, apenas confie em mim. Há imagens provando que a Lua tem gravidade. Quando digo que a Lua tem gravidade, não pense que é parecida com a gravidade da Terra que faz uma maçã cair. A Lua tem apenas cerca de 1/6 da gravidade da Terra. Qual é a sensação de andar na superfície da Lua? O segundo homem a pisar na Lua, Buzz Aldrin, mencionou que é como se mover em câmera lenta, e talvez não muito diferente de um trampolim, só que sem elasticidade e instabilidade. O pôr do Sol em Marte parece azul. Você acha que isso é um mito ou um fato? Isso é um fato. O pôr do Sol é sempre magnífico. O céu é cheio de diferentes tons de amarelo. Agora imagine isso em azul. De acordo com a NASA, o pôr do Sol em Marte parece azulado a olhos nus. Isso acontece por causa da poeira, pois as partículas mais próximas do Sol aparecem em tons de azul. Existe algo chamado lunamotos. Isso é um mito ou um fato? Fato. Tremores também acontecem na Lua, e eles são chamados de lunamotos. Eles têm características diferentes, não muito semelhantes aos terremotos na Terra. Um planeta pode ser quente o suficiente para vaporizar rochas. Algum palpite? É um mito ou um fato? É um fato. A temperatura nesse universo é realmente muito alta. Existe um planeta cuja temperatura é suficiente para derreter e até vaporizar rochas. Ele é 2 vezes maior que a Terra. Essa super-terra é parecida com o nosso planeta e é muito quente. Especialistas acreditam que possivelmente existam oceanos de lava e nuvens que chovem rocha derretida. Cabe 1 milhão de terras dentro do Sol. Você acha que isso é um mito ou um fato? Fato. Embora o Sol seja uma das mais de 100 bilhões de estrelas da Via Láctea e esteja no coração do nosso sistema solar, pode caber 1 milhão de terras nele. Sim, ele parece pequeno quando o vemos daqui, mas é só porque está bem longe da Terra. Todos os cometas têm caudas. Mito ou fato? É verdade. Alguns cometas simplesmente não mostram suas caudas. Eles parecem como se alguém tivesse jogado uma bola de neve no espaço. O espaço é completamente silencioso. O que você diz? Shhh, eu sei que essa foi muito fácil. É um fato. O espaço não tem atmosfera, então não há como ouvir nenhum som lá. Mercúrio é o planeta mais quente. Mito ou fato? Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, então isso deveria ser um fato, né? Não, na verdade não.
Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar e o segundo planeta a partir do Sol. Mas a distância do Sol não é o que define a temperatura. O calor depende da atmosfera. Assim, a atmosfera de Vênus consiste principalmente de dióxido de carbono e de um pouco de nitrogênio. Essa combinação torna a atmosfera muito espessa. E quando digo espessa, é realmente isso. Ao longo do ano, a superfície de Vênus mantém uma temperatura de cerca de 460 graus Celsius. A superfície de Mercúrio tem a temperatura parecida com a de um deserto, mas ela é muito mais alta em termos de variações. Vênus gira no sentido horário. O que você diz? Isso é um fato. Vênus gira na direção oposta em comparação a muitos outros planetas. O Sol nasce no oeste e sua rotação é bem lenta. O planeta precisa de 225 dias terrestres para completar sua rotação ao redor do Sol. A distância do planeta em relação ao Sol afeta a duração de uma rotação. Ele fica bem perto e o Sol exerce uma forte e perceptível atração sobre os planetas. As pegadas na Lua podem ficar lá por milhões de anos. Você acha que isso é um fato ou um mito? Fato verificado. A Lua não tem atmosfera, portanto, não há vento. Se não há vento, não é possível apagar as pegadas sem qualquer intervenção. Então, quantos pontos você conseguiu? Conte pra gente nos comentários.